Prezados irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Que a paz do Mestre e amado Jesus continue a nos envolver. Tenhamos uma noite feliz, amparados pela misericórdia divina, que possamos juntos, encarnados e desencarnados, buscarmos no Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, tudo aquilo que precisamos para continuarmos caminhando rumo ao reino de Deus e à sua justiça. Que a espiritualidade amiga, que os nossos anjos guardiães, os mentores desta casa possam estar sempre conosco, nos orientando, nos mostrando os caminhos, iluminando as nossas almas. Sabemos, dentre outras coisas, que a casa espírita é também hospital, oficina de trabalho e o refúgio de almas, também o educandário. Aqui aportam espíritos dos dois planos, encarnados e desencarnados. Que bom! Mais uma noite aqui, revivendo os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita. E parabenizar a nossa irmã Fernanda pela brilhante leitura do texto do Evangelho e como nós precisamos de jovens no nosso movimento espírita, Fernanda. São vocês que amanhã estarão assumindo todas as tarefas da casa espírita. Jesus continue iluminando o seu caminho e todos os seus familiares, lhe fortalecendo cada vez mais para que possa continuar sendo uma trabalhadora do Cristo. Então, gente, sempre costumamos convidar a todos para estudar a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita, essa obra magnífica, que é a terceira revelação, como bem disse Jesus. Mas é preciso, cada vez mais, estudarmos Kardec. O Kardec não se limita apenas àquelas 5 obras que chamamos de Pentateuco, né, conhecidas por todos nós. Kardec ele tem 23 obras. São 23 obras, dentre elas a Revista Espírita, com seus 12 exemplares. Então é preciso estudar Kardec para compreender Kardec e, acima de tudo, vivenciarmos os pensamentos e a obra do Kardec, juntamente com os espíritos superiores. Nós temos um aplicativo muito interessante, pertence ao IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, sediado em Curitiba, que é o aplicativo denominado Kardecpédia. É gratuito. Você pode baixar esse aplicativo e você vai estudar, através dele, as 23 obras de Kardec. E o que é mais interessante, relacionadas entre si. Esse grupo do IDEAC, que tem à frente o nosso irmão Cosme Massi, palestrante já bastante conhecido, estudam as obras de Kardec há mais ou menos 40 anos e já conseguiram traduzir essas obras para 10 idiomas. 10 idiomas. Eles costumam dizer que eles divulgam Kardec não apenas para o Brasil, mas para o mundo. É um excelente trabalho e nós recomendamos. Por que estudar a doutrina espírita? Qual o interesse que eu teria em conhecer essa doutrina? O que é que ela me oferece que pode alimentar a minha alma, me mostrar os caminhos a seguir, enfim. Nós sabemos que o Espiritismo ele é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos.
bem como das suas relações com o mundo corporal. Vejamos que ciência é importante. Dentre outras coisas, o Espiritismo nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então vejamos quantos temas importantes para nós que somos espíritos imortais. E temas importantes não apenas para os espíritas, mas para qualquer credo religioso. Porque o espiritismo é, acima de tudo, o cristianismo redivivo na sua essência, na sua pureza, sem dogmas, sem rituais e sem cultos exteriores, da forma como Cristo deixou. Então, a importância desse estudo é fundamental. E nós temos na nossa casa espírita, o LAC, vários grupos de estudos. Às quintas-feiras, né? Temos dia de terça-feira o estudo de O Livro dos Espíritos, que estamos fazendo já há algum tempo, e convidamos aqueles que queiram conhecer a obra para se juntarem ao nosso grupo. É toda terça-feira aqui, das 19h30 às 21h. Estamos atualmente aqui nos fundos, no primeiro piso, e uma salinha lá no canto. Então, quem desejar, não precisa fazer inscrição, é só comparecer na próxima terça, que será bem-vindo. Não importa se o livro já está em andamento, não tem nada a perder. Não é igual a um currículo escolar, que será reprovado por faltas ou coisas do gênero. Não, nunca é tarde. Outra coisa fundamental também que nós observamos é o seguinte: mas a outra turma vai começar daqui a um ano, né? Daqui a um ano e meio eu vou esperar a outra turma. Muito bem. Quem te garante que até lá estarás encarnado? Não é melhor pegar logo o bonde andando, né? E adiantar essa situação e ganhar algum tempo precioso com conhecimento? É um estudo dinâmico, onde trocamos conhecimentos, reflexões, vivências nossas, enfim. Então, é essa a nossa proposta, o nosso convite. Iremos fazer aqui algumas provocações para mexer com a curiosidade, principalmente daqueles que queiram conhecer a doutrina espírita. O livro dos Espíritos, ele se divide em 4 partes: a introdução, prolegômenos e 4 partes, né? Na sua primeira parte, as causas primárias. A primeira questão não poderia ser diferente, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas nessa primeira parte, que nós tratamos das causas primárias, nós vamos tratar também a respeito do povoamento da Terra. Povoamento da Terra. Como começou o povoamento da Terra? Na nossa infância, na nossa adolescência, nós fomos instruídos, até na fase adulta, até um certo tempo, de que Adão teria sido o primeiro homem a povoar a Terra. E nós vamos encontrar isso lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento, lá no Pentateuco do Antigo Testamento da Bíblia. Gênesis, na origem, diz que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, né? Mais ou menos a simbologia. Depois de tudo criado, ele resolveu criar o homem. E fez o homem de barro. E assopra as narinas do Adão e ele tem vida. E, passado algum tempo, de parte do corpo do Adão, Deus criou a Eva. Foi o primeiro casal segundo o Antigo Testamento. Muito bem. Então, em O Livro dos Espíritos, quando nós vamos tratar da povoação
da Terra, na questão 50, Allan Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: a espécie humana começou por um único homem? E a resposta é não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único homem a povoar a terra. E aí, como é que a gente fica agora? Está lá no Antigo Testamento que Adão foi o primeiro homem. Os espíritos disseram que não foi o único também a povoar a terra. Onde encontrar essa resposta? Para que nós possamos obter essa resposta e vejam o quanto é necessário o estudo, não precisamos nem recorrer à doutrina espírita. E alguém pode perguntar, mas como não recorrer à doutrina espírita? Nós vamos encontrar resposta na própria Bíblia, no Antigo Testamento, no livro Gênesis, onde fala sobre a criação de Adão. Ora, do casal surgiram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Ficaram 3. O Caim foi expulso das terras onde morava e foi habitar em terras distantes, onde lá encontrou uma mulher com quem casou-se. E aí? Então vejamos que é necessário compreendermos as revelações, a simbologia das coisas, né? Para que possamos, cada vez mais, buscarmos o nosso caminho, o nosso progresso espiritual, com segurança, com fé raciocinada, enfim. Então esse é o convite. E tem muitas outras coisas mais que nós vamos estudar em O Livro dos Espíritos. Mas ajuda-te, que o céu te ajudará. A princípio já dá para se observar que ninguém consegue nada gratuitamente. Nem nessa vida, nem na outra. O próprio Mestre Jesus, certa feita, falou: cada um vai receber de acordo com as suas obras. Então tem que haver trabalho. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, nós vamos encontrar a passagem de Mateus colocada por Allan Kardec. E depois nós temos uma tradução dessa passagem feita pelo Allan Kardec à luz da doutrina espírita. Então a passagem do Mateus diz o seguinte: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela irá abrir-se. Mas será que tudo que eu peço eu recebo? Toda porta que eu bato ela vai abrir? Tudo que eu busco eu acho? Eis a grande questão. E o evangelista vai dizer também, complementando essa passagem do Evangelho: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Qual homem? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Os bens verdadeiros. E às vezes nem sempre nós estamos conscientes ou com a certeza do que estamos pedindo. Deus só dá os verdadeiros bens. Então o Evangelho é preciso observar a interpretação. Já disse que a letra mata, o Espírito vivifica. É preciso estar atento à tradução do Evangelho. Porque lá no Evangelho, no capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, pede e obtereis,
Nós vamos encontrar no item 5 uma passagem de Marco que diz: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. A força da prece. Tudo que nós venhamos a pedir na prece. Mas o que é que nós pedimos, geralmente, nas nossas preces? Qual é o conteúdo do peditório nosso? Isso é de fundamental importância. A prece é um ato de adoração, é uma ligação nossa com Deus. É preciso que haja sinceridade. É preciso que haja fé. E é preciso, aos poucos, ir chegando à conclusão do que é que realmente eu devo pedir na prece. Se vou ser atendido ou não, já é outro problema. Mas o que é que eu vou pedir? E nesse mesmo capítulo do Evangelho, o Kardec vai fazer uma síntese e mostrando que a questão de pedir tudo não pode ser recebido. Há algumas exceções. Vai se levar em consideração a nossa necessidade e o nosso merecimento. Para com Deus é claro e evidente. Kardec diz que o que Deus nos concede sempre, se pedirmos com confiança, é a coragem, é a paciência e a resignação. Olha aí, coragem para enfrentar as dificuldades da vida, com equilíbrio, com serenidade, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de tirar por si mesmo das dificuldades. Nós sairmos por nós mesmos, com os nossos esforços, de muitas dificuldades, sem precisar da ajuda de terceiros. Nós temos esse potencial dentro de nós, mediante ideias que lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então os bons espíritos, eles nos sugerem as ideias, mas não vão de encontro ao nosso livre-arbítrio, não decidem por nós, sugerem as ideias. Nós é que tomaremos a decisão de executá-las ou não, para que possamos ter o mérito pelas nossas ações. Porque se assim não fosse, qual seria o nosso trabalho? Qual seria o nosso esforço se os bons espíritos fizessem tudo por nós? Não haveria e não há a menor possibilidade. O trabalho é uma lei divina, a lei do trabalho. É uma lei. Ninguém consegue nada na ociosidade, sem evitar os esforços possíveis. E diz mais o Kardec: ajuda-te, que o céu te ajudará. Deus não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E isso nós observamos na casa espírita e, às vezes, com a nossa própria experiência, a lei do menor esforço. Eu venho à casa espírita, eu ouço a palestra, às vezes de forma apressada, já pensando no passe e água fluidificada, e depois dessa terapia, eu vou imaginar que tudo está resolvido. E as minhas ações? E as mudanças que eu tenho que efetuar para que a minha vida possa mudar? Para que eu possa deixar para trás o homem velho e me revestir do homem novo. E a nossa parte? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Aqui o céu está nos ajudando, mas nós também temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Claro
que dentro das nossas limitações. Nós vamos encontrar uma página também interessante no livro Vinha de Luz, onde Emmanuel, de forma brilhante, trabalha um texto de Lucas. E o título da questão é: que pedes? Que pedes? O que é que eu peço a Deus? E Emmanuel pega o trecho de Lucas que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa é aquela passagem do avarento, né? Que a safra rendeu muito, né? E ele ficou preocupado, construiu novos celeiros, né? Encheu tudo de mercadoria e disse à alma: agora você pode se deleitar que nada faltará. E naquela noite, o insensato teve a sua alma pedida e tudo ficou aí. Então o que é que eu peço a Deus? Eles já disseram lá, o Kardec falou: paciência, resignação e coragem. E Emmanuel trabalha de forma brilhante quando ele diz: que pedes à vida, amigo? Que pedes à vida? E eu poderia ir mais adiante. Que pedimos à casa espírita? Que pedimos aos mentores espirituais? Que pedimos aos nossos anjos guardiães? E Emmanuel diz: os ambiciosos reclamam reservas de milhões, como o avarento. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Os ociosos querem prosperidade, tanto de ordem material às vezes, como de ordem espiritual, sem o menor esforço. Não vai conseguir, né? Vai ter que mudar de caminho. Então existe em O Livro dos Espíritos, na questão 564, quando Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem ociosos, que em alguma coisa útil se ocupem? Resposta: há. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. A ociosidade vai cansar. Não dá para continuar de forma perpétua nesse comportamento. Nós não fomos criados para isso. Então, os espíritos assim nos orientam de forma bem clara e direta. E Emmanuel continua: os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Queremos ter saúde boa, excelente, no entanto, o nosso comportamento nos leva, às vezes, a bombardearmos o nosso corpo físico. Mas queremos saúde. Pedimos saúde e vamos na contramão da direção. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades dos outros. Ou seja, pensar só em si mesmo e não na coletividade. Essencialmente considerando, diz Emmanuel, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração,
que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. A posse das coisas efêmeras e mutáveis, não as coisas da alma. Vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Que estamos pedindo a Deus? De forma contínua. Né? E até quando iremos continuar fazendo certos pedidos? Fiquemos atentos para observarmos a necessidade de mudarmos alguma coisa para melhor. Porque sempre há algo de melhor para se fazer. E prossegue o Evangelho no ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Kardec vai trabalhar isso da seguinte forma. Ele vai dizer que do ponto de vista terreno, a máxima, 2 pontos, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Qual é esta outra? Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Como é que desenvolvemos a nossa inteligência? Não é estudando, trabalhando? Se ficarmos paralisados na ociosidade, vai ficar atrofiado. Então tudo é trabalho. E nós observamos o trabalho que o globo terrestre realiza para que nós possamos permanecer aqui encarnados ou desencarnados, mas principalmente encarnados. Os movimentos da Terra, de translação e rotação, se um desses movimentos para, vai tudo de águas abaixo. A Lua regulando as marés, os oceanos, né? O Sol trazendo a luz, trazendo vida, fazendo essa mesclagem do frio com o calor, para que possa haver vida na Terra. E observamos a natureza nos seus mais mínimos detalhes. Trabalho. Já observaram os animais, os taxados de irracionais? Eles trabalham. Trabalham para sobreviver e, ao mesmo tempo, contribuem para a manutenção e o progresso do planeta Terra. É só observar a fauna, a flora. E a gente fica, às vezes, observando alguns animais e a nossa atenção, ela fica mais aguçada ainda. Nós temos que trabalhar para sobreviver. Quando se coloca no Evangelho que Jesus alimenta os pássaros, né, que eles não precisam, a comida está aí, mas eles têm que ir atrás da alimentação. A alimentação não vai para a boca do pássaro, não. Cada um, né, na sua forma de ser. Trabalham para sobreviver também. Quem já observou aqui atentamente o João de Barro construindo a sua residência? Viram que trabalho magnífico? Que engenharia aquela? Ele tem que construir a sua residência. Deus não deixou pronta, não. Lhe deu as habilidades. Como é que de um galho ou de vários galhos soltos de uma planta, eles fazem toda aquela estrutura de barro? Os ninhos que eles constroem. Já observaram? E nós, às vezes, queremos ficar em casa de braços cruzados, esperando que a coisa aconteça por milagre. Então, a lei do trabalho é uma lei divina. E Kardec vai dizer mais. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. É só fazer o teste, deite-se em uma cama e fique de repouso eternamente.
para ver até onde você vai aguentar ficar assim, né? O corpo precisa de movimentos. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. E observando a evolução do espírito imortal que somos, desde a nossa criação, buscando essa perfeição relativa, né? Que viagem cósmica, quantos milênios viajando, desde lá do princípio inteligente até a fase de hoje, e as outras que nós iremos que passar, todas elas trabalhando. Ah, mas eu quero aliviar o meu sofrimento. Tudo bem. Posso buscar ajuda? Posso. Claro, e deve. Se estás fragilizado, busca ajuda. Mas não esqueça da tua parte. A definição de insanidade é continuarmos a fazer tudo da mesma forma e ficarmos esperando resultado diferente. Aí eu vou à casa espírita, eu assisto a palestra, eu tomo passe, né? Eu bebo água fluidificada, mas a minha vida parece que não tem jeito. Interroga a si mesmo. Faz como Santo Agostinho, lá na questão do Livro dos Espíritos, 919. Interrogue a você mesmo. O que é que você está fazendo? Nenhum doente vai se curar, nenhum médico cura o doente, se o doente não quiser se curar. Então nós que abraçamos a doutrina, é preciso que compreendamos e que possamos avaliar a necessidade da reforma íntima, da mudança para melhor e do trabalho também em prol dos outros. Não ficarmos apenas presos àquela excessiva preocupação que é nos melhorarmos só individualmente. Então tudo, trabalho. Está lá naquela questão 675 de O Livro dos Espíritos, quando eles colocam, Kardec indaga aos espíritos superiores sobre a questão do trabalho. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta dada pelos espíritos superiores: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, traduzindo aqui, nós estamos trabalhando. Trabalhando a nossa parte espiritual. Nesse conjunto fraterno de encarnados com desencarnados. Dessa ajuda mútua. O mais forte procurando ajudar o mais fraco. E quando se fala em trabalho, eu acredito que o maior exemplo e o melhor de todos é o do próprio Jesus. Quando certa feita, ao ser indagado, ele respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. É uma lei natural, a lei do trabalho, em qualquer situação, em qualquer planeta que nós possamos habitar. Mas continua o Kardec. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. E Allan Kardec viveu essas experiências quando começou o seu contato com o mundo espiritual, até chegar à revelação.
pesquisou, trabalhou, indagou, perguntou, questionou. O Allan Kardec não recebeu a obra espírita pronta e apenas passou para o papel. Muito pelo contrário. Muitos acreditam que Kardec foi apenas um codificador. Allan Kardec teve participação direta nessa revelação. Uma grande parte do trabalho foi ele que realizou, claro que juntamente com os espíritos superiores, mas nem ele foi dispensado do trabalho. Então, e nós? O que é que nós estamos fazendo? Quer dizer, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuíram o mérito do que não fizeram. Não, diz o Kardec. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. 2 pontos. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Aqueles que ainda de forma desconhecida acham que os espíritos podem fazer tudo por nós, é preciso muito cuidado com isso. Ele diz: toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Algumas dessas pedras são as nossas imperfeições e que nós ainda alimentamos muito, não afastamos, não retiramos. Eles não vão retirar. Vai deixar que essa ação seja tomada por cada um de nós. Dizem os espíritos superiores: nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Dão a força necessária se nós quisermos empregar. Mais uma vez, o que? O livre-arbítrio funcionando. Consciente do que devemos e não devemos fazer, nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Os nossos anjos guardiães não podem fazer tudo por nós. Orientam, auxiliam, mostram o caminho, nos trazem as intuições boas, mas compete a cada um de nós aceitar essas boas sugestões e partirmos para as ações. Não são eles que vão realizar tudo isso. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam o quê? Pede e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela vai se abrir. Pede a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Tem coisa mais importante? Pedir a luz divina para clarear o nosso caminho e seremos atendidos. Pede forças para resistirdes ao mal e as tereis. Forças para resistirmos ao mal. Isso é um processo progressivo que nós vamos trabalhando, como bem disse o apóstolo Paulo certa feita. Deixar para trás o homem velho e ir se revestindo cada vez mais do homem novo. Isso é obra nossa, de cada um de nós. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Essa é a porta. Esses são os pedidos. Mas eles aí acrescentam, vejam quanto isso é importante para a gente. Mas pede sinceramente, pedir sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças
e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Quem busca, acha. O interessante é, o que é que eu estou buscando? Bateu a porta, ela vai se abrir. Mas o que é que tem do outro lado dessa porta que eu vou bater nela? Pede e se vos dará. Mas o que é que eu estou pedindo? Eu estou só pedindo. Já recebi numa quantidade razoável, mas não estou sabendo aplicar a terapia. E levando isso para o lado do menor esforço. Quando no Evangelho diz que Deus nos dá os verdadeiros bens. Olha, isso é importante. Deus não dá tudo que a gente pede, nos dá os verdadeiros bens. Se é preciso sofrer para se melhorar, vai sofrer. É como o cirurgião que diante de um paciente com a enfermidade acentuada, vai fazer um processo cirúrgico que vai ser doloroso, mas para salvar o paciente. E tem uma historinha muito interessante, cujo título da história é Tudo que o Senhor Supremo faz é bom. Tudo o que o Senhor Supremo faz é bom. Esse é o título da história. E ela vai dizer que havia um rei, que ele era sempre aconselhado por seu ministro. Ele tinha um ministro de confiança dele. E esse ministro costumava dizer, tudo que o Senhor Supremo faz é bom. Sempre repetia isso. Então, uma vez, por acaso, o rei cortou um dedo e, tendo ficado muito angustiado, perguntou ao ministro sobre aquele ocorrido. Tenho cumprido meus deveres religiosos. Por que Deus fez essa injustiça comigo? Essa pergunta, salvo engano, ela continua sendo feita por nós. Não foi só esse rei lá da antiguidade, não. Injustiça, por que comigo? Né? Meu Deus, eu não mereço. Olha só, eu não mereço. Né? E aí o ministro respondeu mais uma vez, categoricamente, tudo que o Senhor Supremo faz é bom. Ora, o rei vai lá com o dedo cortado, arrancou um pedaço do dedo. E o sujeito veio com a ideia dessa, né? E o que é que o rei disse? Ficou irritado com essa resposta e resolveu castigar o seu melhor ministro. Mandou prendê-lo imediatamente. Prendê-lo. Acontece que eles sempre caçavam juntos. Todas as vezes que o rei ia caçar na floresta, levava a sua equipe e esse ministro com ele, era inseparável. Só que dessa vez ele foi caçar e não levou o ministro, deixou ele preso. E conta o historiador o seguinte, que ele foi capturado por canibais que queriam oferecê-lo em sacrifício. O rei foi capturado e seria oferecido em sacrifício. Então ele foi banhado, preparado, aquelas panelas grandes que tinham antigamente os canibais, e jogavam o sujeito lá dentro, com todo tempero. Quando no último momento, investigando seu corpo, viram que estava incompleto, ou seja, faltava o dedo. E era uma regra, o corpo tinha que estar perfeito, senão não poderia ser oferecido em sacrifício. Sentindo-se aliviado, o rei voltou ao seu palácio e, soltando o ministro, disse: estava a ponto de ser morto, e quando viram que me faltava um dedo, decidiram soltar. E aí, mais uma vez, o ministro: tudo o que o Senhor Supremo faz é bom. E aí o rei indagou: agora só não entendo porque você foi preso injustamente. Por que o Senhor Supremo fez isso com você? E aí o ministro sabiamente responde, né? Tudo que o Senhor Supremo faz é bom.
E aí ele conclui dizendo: eu sempre vou caçar com você na floresta. Se eu tivesse acompanhado, teria sido oferecido em sacrifício, pois tenho todos os meus dedos. Então, diante das dificuldades, quando às vezes nós desesperamos, né? E é razoável, porque somos ainda espíritos inferiores, estamos lutando para nos aperfeiçoarmos, mas não percamos a esperança nem a nossa fé em Deus, de forma alguma. Nós temos os nossos planos, mas Deus tem os planos próprios dele, para cada um de nós. Então, desespero, jamais. E aí nós convidamos que conheçam o Espiritismo, que é realmente uma nova era para a humanidade. Conheçamos através do estudo, compareçam aos nossos grupos, fortaleçam os nossos grupos com os conhecimentos de vocês, com as vivências de vocês, porque tem uma passagem interessante em João, lá no capítulo 19, versículo 25, que ela me comove muito, essa passagem, dentre outras. O título é Vê e Segue. E João diz: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O conhecimento, o conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês podem até dizer que eu sou um sonhador, mas tenham a certeza absoluta de que não sou um só. Existem muitos sonhadores, encarnados e desencarnados. Dezenas, centenas, milhares, espalhados pelo universo infinito. E podemos continuar dizendo que o Espiritismo é essa luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina depois da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde fata, os caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que ilumina o mal. É o chamamento sublime do mundo espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola, onde o mestre amado foi, é e continuará sendo Jesus. Continuará sendo Jesus. Muito obrigado.